Vamos lá. Olha 7. Permanecer sentado ou em pé. Quem decide é você. Se você quer sentar ou ficar em pé. E retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, por exemplo, eu entrei para assistir uma audiência. Processo aberto, processo público, não tramita em segredo de justiça. Eu entrei para assistir uma audiência. Eu posso, se tiver cadeira para sentar, eu posso sentar, mas se eu quiser, eu posso ficar em pé. Aí vamos dizer que o magistrado se incomodou. Ô, doutora, senta. Aí você diz o quê? Eu tô bem em pé. Não é obrigado a sentar, mas eu quero que você sente. Aí você diz, excelência. Seu pedido é uma ordem. Não, mas... E você pode também se retirar daquele ambiente sem pedir licença, tá? Às vezes o juiz, vamos dizer que o juiz está exaltado, está nervoso, você se levanta e vai embora. Tchau, amor. Oferece um suco de maracujá. Para ele se acalmar, né? Rivotril. Bom, vamos lá. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer local indicado no inciso anterior, independente de licença. Ele não manda em você. O juiz não manda no advogado. Ele manda no processo. Que é o principal. O juiz manda no processo, ele não manda no advogado, tá? Show! Ó, dirigir-se, vamos lá. Tá fechando aqui, galera, me ajuda. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se só a ordem de chegada. Então, se você precisa falar com o juiz tem que te atender, tá? Marcou horário? Não, minha querida, é uma demanda urgente, eu preciso conversar com o juiz, eu preciso trocar uma ideia com o juiz. A única coisa que você tem que respeitar é a ordem de chegada. Por exemplo, tem outros advogados na sua frente, aí você tem que respeitar. Do contrário, o juiz tem que te atender. Mais, um pouco mais. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator em instância judicial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Aqui tem um detalhe, esse inciso foi objeto de uma DIN que afastou a possibilidade do advogado fazer sustentação oral após o voto do relator. Qual é o pedacinho que eles declararam inconstitucional aqui? Após o voto do relator. Então vamos lá, o advogado tem o direito de fazer sustentação oral nos processos, inclusive recursos? Sim, mas tem que ser antes do voto do relator. 10. Usar da palavra pela ordem. Olha que lindo vocês lá na audiência. Excelência, pela ordem. Aprende? Excelência, pela ordem. Vamos lá. Usar da palavra pela ordem, em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar uma acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, isso acontece muito nas audiências, né? Olha, está acontecendo um papo estranho, um papo esquisito lá no meio da audiência, uma confusão, surgiu uma prova que não poderia, uma prova ilícita, né? Alguma situação assim, aí você, pela ordem, excelência, aí espera ele te dar o
Pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. Aí quando ele te der o momento para falar, aí você... É como se você interrompesse aquele momento, o juiz vai te dar esse momento, e aí você vai explicar, olha, aquele documento, ali tem um equívoco, esse documento é uma prova obtida por meios ilícitos, aí você apresenta a tua argumentação. Quando você vê que o negócio está ficando feio, pela ordem, tá? E aí aguarde o juiz te dar o momento e fica insistindo, pela ordem, excelência, pela ordem, excelência. Vai, vai tentando. Se ele não te der a oportunidade, o que você tem que fazer? Uma representação contra o juiz. É o jeito que você tem de se defender. Reclamar, olha o que você pode fazer, tá aqui. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância das tuas prerrogativas. Pela ordem, excelência. Do contrário, eu terei que fazer uma reclamação. Aí já. 12. Falar sentado ou em pé. Porque às vezes, gente, tem pessoas que conseguem se expressar melhor, porque na audiência normalmente todo mundo está sentado. Mas você consegue se expressar melhor em pé. Então não tem problema, você fala, excelência, eu vou me posicionar em pé para poder explicar. Imagina, você se levanta e o juiz, senta. Aí você diz, eu prefiro me manifestar em pé. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública, do poder legislativo aqui, mas nós já vimos que nas audiências também você pode estar assim. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem o quê? Sem o quê? Procuração. Você tem a prerrogativa de examinar processos, sejam eles judiciais ou administrativos, em qualquer tribunal, em qualquer órgão da administração pública, mesmo sem procuração, porque você precisa lembrar que, como regra, os processos são públicos, sejam eles judiciais ou administrativos. Qual é o processo que você não pode examinar? Aquele que tramita em segredo de justiça. Ou um processo administrativo, pode ser também, que foi decretado o sigilo. Normalmente isso acontece nas investigações, algum inquérito policial, ele pode estar protegido pelo sigilo. Bom, o 4 é na mesma linha, o 14. O 15, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente. Então, ter vista é ver, examinar é analisar o processo, dar uma boa olhada, estudar. Você pode fazer apontamentos? Pode, tipo assim, pegar o processo, olhar o processo, estudar o processo, fazer alguns apontamentos no teu material, né, gente? Na tua agendinha, você pode fazer anotações, apontamentos, inclusive o que eles admitem, em meio físico ou digital. Tem advogado que tem aquele scannerzinho, né, vai escaneando as partes do processo que ele quer apontar. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Você pode levar para casa um processo que você não é advogado, você pode levar o processo, mas ele precisa estar como? Findo, né? Esse processo já encerrou, você pode levar esse processo para analisar com mais calma em casa, mas tem que devolver em quanto tempo? 10 dias. Olha que outra coisa interessante, prerrogativa, ser publicamente desagravado. Ser publicamente desagravado, é o famoso desagravo
público, que a gente já vai estudar o procedimento, tá? Usar os símbolos privativos da profissão de advogado, aqueles brochezinhos, né? A carteira, tudo que representa a OAB, né? Você como inscrito na OAB, você pode fazer uso desses símbolos. Recusar-se a depor, olha, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi o quê? Advogado, porque você está amparado por que princípio? Sigilo profissional, tá? Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado. Olha que beleza. Marcaram audiência e você está esperando o início da audiência. Você está esperando o pregão. O que é o pregão? A chamada para entrar para a audiência. Marcar uma hora, 15 horas. Quanto tempo você deve esperar? 30 minutos. Mas isso esperar já é dentro da sala para a realização da audiência? Não, lá fora, esperar o pregão. Agora tem um detalhe, só tem um detalhe, tá, gente? Você tem que ir lá no cartório, você vai no cartório e você faz uma comunicação lá no cartório, entendeu? Olha, gente, eu tenho outra audiência, eu tenho outro compromisso e não vou poder aguardar. Vamos lá, o que mais temos aqui? O 21 acabou, tá, gente? Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, apreciar, né, acompanhar os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes, podendo apresentar razões e quesitos. Então, naqueles processos de investigação, tipo inquéritos, você pode acompanhar o teu cliente, né? E lá você não pode interferir nas perguntas e respostas, porque inquérito, o nome já, né? Durante o inquérito, eles vão inquirir, eles vão perguntar para o acusado, né? Vão fazer perguntas, e nessas perguntas você não pode se meter. Ali é um ato entre a autoridade e o inquirido. Você não pode se meter, você pode dar uns cutucadas por debaixo da mesa, mas você não pode interferir ali na pergunta e resposta. O que você pode fazer são perguntas, aí você se dirige à autoridade e faz uma pergunta para que aquela autoridade faça a pergunta, entendeu? Mas não pode interferir. Pergunta e resposta. Acontece. Olha, gente, eu participei de uma audiência num processo administrativo disciplinar que, tipo, eu abri a boca, a comissão já me dava uma traulitada, entendeu? Realmente, nesse ato, entre o acusado e a comissão ou autoridade, não pode se meter. Você pode, no máximo, fazer uma pergunta para que aquela autoridade faça a pergunta, entendeu? Show! O que mais temos aqui? O parágrafo 2º, muito importante, eu estou no artigo 7º, parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional. Lembra que no exercício profissional o advogado tem inviolabilidade pelas suas manifestações? Então ele goza de uma imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte no exercício das suas atividades. Só que aqui tem um detalhe, a palavra desacato, ela foi retirada por uma ADIM, tá? Uma ação declaratória de inconstitucionalidade, tiraram o desacato, porque o que é o desacato? É quando o Supremo entendeu que se o advogado desacatar o juiz, cria uma confusão para o processo. Então, porque assim, injúria, difamação,
são aquelas expressões que que o advogado às vezes emprega numa audiência. Por exemplo, assim, ó, pensa num tribunal do júri. Você, né, chamaria o réu de repente de vagabundo, de pilantra, né? Então ali no ato da audiência ou quando você escreve, você pode baixar o nível, vamos dizer assim, empregar termos que seria, numa situação normal, uma injúria, né, uma difamação contra a pessoa, mas lá você vai escrever, você vai se manifestar. Agora, o que você não pode é xingar o juiz, você não pode desacatar. Esse desacato é desacatar a autoridade ali no processo, que seria o juiz, o Supremo que manda em tudo. O Supremo mandou tirar. Então você pode responder por desacato. Isso aconteceu, gente, não sei se vocês viram essa notícia. Um advogado lá no Rio Grande do Sul chamou o desembargador federal de que ele vendia, seu pilantra, Vossa Excelência é um pilantra, vende sentença, todo mundo sabe disso. O advogado perdeu a cabeça e começou a xingar o juiz. Depois disso, eles tiraram o desacato daqui. Então você responde por desacato, tá? Não responde por injúria, difamação, mas desacato, que seria se interpor com a autoridade, né, desrespeitar a autoridade, vai responder. Parágrafo 3º que temos aqui: o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de que tipo de crime? Mas é um crime envolvendo o exercício da profissão, inafiançável, tá? Depois, no mais, o parágrafo 4º, já vi em prova, vou ler. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para advogado. Então, por exemplo, no presídio tem que ter uma sala especial para os advogados. No fórum, no juizado especial, na delegacia, tem que ter uma sala especial para o advogado, tá? Aqui também o Supremo declarou inconstitucional com uso e controle assegurado à OAB. Esse pedacinho foi questionado, deixa eu ver se foi isso mesmo. A palavra controle. Porque se a sala, pensa numa delegacia. A delegacia é um órgão do Poder Executivo. Aí qual é a obrigação? Construir uma salinha lá para os advogados. Aí diz aqui que a sala é controlada pela OAB. Eles entenderam que não cabe, não faz sentido, porque aquela sala pertence ao Poder Executivo. Show! Como vocês estão cansados, eu vou partir para as 3 questões de prova sobre direitos, tá? Os parágrafos depois você lê, tudo é importante aqui, gente, você vai sentir. Primeira questão sobre prerrogativas, já vou te dar um break, vamos lá. O advogado João, vamos direto? Então vamos direto. O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional da OAB, foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Quanto aos direitos de João, considerando o estatuto, assinale a afirmativa correta, letra A. João tem direito à prisão domiciliar em razão de ser advogado, ou a prisão em sala de estado maior durante todo o cumprimento da pena? Não, gente, essa prerrogativa ele tem se ele for preso antes do trânsito em julgado da sentença. B. João tem direito a ser preso em sala de estado maior durante o cumprimento integral da pena? Não, é só antes da sentença transitar em julgado. C. João não tem direito a ser preso em sala de estado maior em nenhum momento do cumprimento da pena?
nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar, certo? Porque durante o cumprimento da pena, quer dizer, ele já foi condenado, já transitou em julgado, ele está cumprindo a pena. Não se trata de uma prisão provisória, preventiva, antes da sentença transitar em julgado. O cumprimento da pena, gente, é no sistema presidiário, carcerário comum, tá? Normal. A prerrogativa da prisão especial é antes da sentença transitar em julgado. Mais uma, número 2. Então, letra C. O advogado X foi preso em flagrante, enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sem a presença de representante da OAB. Com base no Estatuto da Advocacia, assinale a correta. Letra A. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada, ou letra B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa seccional da OAB respectiva. B de bola, tá? A letra A, olha só, a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB. No caso, teria que ter o representante da OAB se fosse um crime, né, uma prisão em flagrante de um crime relacionado ao exercício da atividade profissional. No caso aqui foi furto de vinhos no supermercado. Não tem nada a ver. Mas tem que comunicar a OAB? Tem que comunicar. Qualquer prisão tem que ser comunicada para a OAB. Se não for comunicada, ela se torna ilegal. Mas ter a presença do representante da OAB é só se o crime está relacionado ao exercício profissional. Letra B de bola. Mais uma. O advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes, esse aqui é criminalista, né? Que se encontravam respectivamente prestando depoimento e o outro preso. Então um estava prestando depoimento na delegacia e o outro já estava preso. Na mesma data, o advogado um outro advogado, Jorge, realizou audiências na sede de um juizado especial cível e no interior de certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto no estatuto, assinale a correta. Letra A. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: na sede do Juizado Especial Cível e no Fórum Regional da Comarca. Quanto aos demais locais, que seria a delegacia e o presídio, embora seja recomendável, não é obrigatório uma instalação para o advogado. Errado, é obrigatório para o executivo e para o judiciário. Porque delegacia e presídio, quem mantém é executivo. Executivo tem que garantir a sala. B. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalação das salas. Certo, com relação aos 4 locais. Gabarito B de bola. Prerrogativa das advogatas agora. Vamos lá. Esse artigo é novo, relativamente novo. É o artigo 7º-A. Artigo 7º-A. Foi incluído em 2016. As advogatas, vamos lá, as advogadas, elas têm os seguintes direitos se gestante. Então vamos lá, primeira regra, uma advogada que está gestante. O que ela tem direito? Entrar nos tribunais sem passar pelos detectores de metais, aqueles raios-x. Não pode, porque aquilo prejudica a gestação, pode prejudicar a gestação.
reserva de vagas no estacionamento, né? Então tem que ter reserva de vagas para advogada gestante nos estacionamentos lá do fórum. Muito bem, advogada lactante. Quem é advogada lactante? Aquela que está amamentando uma criança, aquela também que adotou uma criança ou aquela que acabou de dar à luz, né? Teve um neném. Muito bem, essa aqui é uma mamãezinha, mamãe nova, vamos dizer assim. Não está mais gestante, mas é uma mãe. Ou ela adotou uma criança, ou ela teve um filho, está amamentando. Qual é o direito dessa? Vamos lá. Acesso à creche. Vocês já viram creche lá no fórum? Onde houver. Vamos lá. Acesso à creche onde houver, ou um local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Procura lá, gente. Vamos lá. Outro direito, tanto para gestante, quanto para lactante, adotante e aquela recém-mamãe que deu à luz. Qual é o direito? Preferência na ordem das sustentações orais e preferência nas audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação dessa condição. Então, a advogada que está gestante, fique com o exame de grávida na bolsa, né? A recém-mamãe, que vai comprovar pela certidão de nascimento, elas têm prioridade, elas têm preferência nas audiências, na ordem das sustentações, devido, né, à condição que elas se encontram. Adotante ou que deu à luz, ou seja, uma mãe, qual é o direito dela? Suspender os prazos do processo. Suspender os prazos quando, detalhe, for a única patrona do processo. Tipo assim, você é a única advogada, se tiver outro já não cabe, tá? Então você é a única advogada do processo, você é recém-mamãe, ou porque adotou uma criança, ou porque acabou de ter um filho, você tem o direito de pausar os prazos dos seus processos, desde que única patrona do processo, e desde que você notifique por escrito o teu cliente. Então assim, você vai comprovar para o juiz que teve neném, que notificou o teu cliente de que os prazos do processo ficarão o quê? Pausados. Por quanto tempo? Porque aqui ele cita o parágrafo 3º. O direito do inciso 4 da advogada recém-mamãe será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do CPC. Eu coloquei ele para você, prazo de 30 dias, está na nota de rodapé. Eu tive um problema uma vez na Caixa Econômica Federal. Eu tive um problema, eu sou advogada e eu tive um problema na Caixa Econômica Federal. Eu estava grávida e tipo, era muito no começo, 3, 4 meses, não me deram preferência, mandei chamar o gerente, fiz um rebuliço na Caixa Econômica e não tive o atendimento prioritário. Porque eles me pediram o quê? O comprovante da gravidez. Precisa. É bom ter sempre na bolsa. Aqui, ó, tem mais uma. Tem mais uma pra gente aqui, ó. Os direitos assegurados no 2 e o 3. Eles prevalecem por quanto tempo? Que é basicamente o acesso à creche e aquela preferência nas audiências, pelo prazo da licença maternidade, tá? Pelo prazo da licença maternidade. Caiu? Caiu. Questão de prova. Vamos lá, meu povo. A advogada Mariana, gestante. Vamos lá. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e detectores de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o estatuto, assinale a correta.
Mariana tem o direito de não ser submetida ao aparelho de raio-x, embora deva passar pelo detector de metal. Não, é nenhum nem outro, né? B. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelhos de raio-x. Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciada a situação especial de segurança em ato motivado. Não, não passa nenhum nem outro. Vamos lá, C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais. Não. E letra D, que tem que ser nosso gabarito. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança e coisa e tal, se está com uma bolsa muito grande, o que está carregando aí, de não ser submetida ao detector de metais nem aparelho de raio-x. Então, não vai passar, até porque pode prejudicar gestação, né? A bolsa até podem exigir, mas a advogada, não. A D, gabarito D de dado. Ou seja, qual é a prerrogativa da advogada Mariana grávida? Mariana grávida. Não passar nem pelo raio-x, nem pelo detector de metal, independente do argumento que eles colocarem por motivo de segurança. Ela não se sujeita, entendeu? Ela bate o pé. Show? Próximo assunto. Defesa das tuas prerrogativas. Acabamos de ler as prerrogativas, certo? Quem vai defender as tuas prerrogativas? Vamos lá. Face alguma violação das tuas prerrogativas, a defesa judicial. Então, se tiver que entrar na justiça, quem vai entrar na justiça para defender a prerrogativa do advogado? O presidente do Conselho Federal da OAB, o presidente da seccional que você pertence e o presidente da subseção, porque às vezes uma seccional pode ter uma subseção, né? A eles compete adotar providências judiciais e até extrajudiciais para prevenir ou restaurar o império do estatuto da ordem, tá? E o presidente pode designar advogados para fazerem isso, que vocês na prática chamam de delegados. Os delegados da ordem são aqueles advogados que você chama quando alguém está ofendendo a tua prerrogativa, porque nem sempre tu consegue o presidente da seccional. Mas como é que são esses delegados? Eles são escolhidos, eles são pelo presidente, né? O presidente escolhe advogados que vão ter essa função, né? Inclusive, você tem o contato, hoje em dia, muitas seccionais, quando são mais organizadas, elas fazem grupos de WhatsApp, entendeu? E já ali divulga o telefone desses delegados, entendeu? Eles se ajudam, assim, os colegas se ajudam. Então, quando um juiz, uma autoridade, está ofendendo a prerrogativa de um advogado, você já aciona o delegado ou o presidente da seccional. Chama eles, tá? Porque eles vão tomar as providências. Nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que o advogado for indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato estiver relacionado ao exercício da advocacia, o advogado contará com a assistência de um representante da OAB. Então, se você, advogado, foi indiciado, está sendo acusado da prática de um crime, né, de uma infração envolvendo a atividade da advocacia, você pode contar com o auxílio da OAB na tua defesa, tá? Compete ao presidente do conselho ou da subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade, quando configurada a hipótese de atentado à garantia legal de exercício profissional. Então, o presidente da seccional ou da subseção vão ingressar, vão representar contra, normalmente é juiz, né, gente?
contra o juiz ou contra um delegado, contra a autoridade que comprometeu a tua prerrogativa. Então, além daquelas medidas judiciais para garantir, você pode reclamar. Nós vimos, né? É prerrogativa do advogado fazer uma reclamação. Mas se você quiser algo mais, você tem a tua instituição. Quem é a tua instituição? A OAB, você pode contar com ela. Entre você, advogado, e a OAB, quem é mais forte para fazer uma reclamação, uma representação? A OAB. Você pode fazer, mas você pode acionar o teu órgão de classe para fazer isso te representando, que é bem mais forte, né? Desagravo público. Vamos falar do desagravo público? Importante, já caiu em prova. Vamos lá. O inscrito na ordem, ou advogado, quando for ofendido, comprovadamente ofendido, em razão do exercício da profissão, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, de ofício, a seu pedido ou a pedido de qualquer pessoa. Só que é interessante, você, advogado, foi ofendido, comprovadamente ofendido. Normalmente quem faz isso? O juiz. Normalmente é o juiz que escolhamba o advogado, entendeu? Esse advogado, ele tem o direito de ser desagravado publicamente. E quem vai fazer esse processo de desagravo público é a tua seccional. Ela vai promover, ela vai publicar um desagravo público. Quer dizer, em outras palavras, a OAB vai reconhecer que aquele advogado foi ofendido de forma injusta e a OAB, a tua instituição, vai promover um desagravo. É como se te pedisse desculpa por você ter passado por aquilo, entendeu? Aquilo limpa, né? Aquilo, como eu vou dizer, te deixa... Levanta a tua moral, né? Porque a autoridade te esculhambou e aí a OAB vai dizer, o que fizeram com o advogado foi injusto, foi errado, é o desagravo público. Aí como funciona? Quem pode dar início a um processo de desagravo público? O próprio ofendido, advogado ofendido, qualquer pessoa que achou aquilo um absurdo, ou a própria OAB, quando se ficou sabendo daquilo, né? Então, de que forma pode ser aberto o processo de desagravo público? De ofício, ou seja, a OAB, sem provocação nenhuma, ela, por iniciativa dela, vai abrir o processo, ou por iniciativa do ofendido, ou de qualquer outra pessoa que achou aquilo um absurdo. Show! O desagravo público não depende de concordância do ofendido. Olha só, a OAB vai abrir o desagravo público, aí você, que foi ofendido, não! Pelo amor de Deus, presidente, deixa isso pra lá, você vai me arrumar mais problema com aquele juiz, não, eu não quero, não tem querer, tá? O processo de desagravo não depende da concordância do ofendido. Se a OAB quiser abrir e processar, vai acontecer, tá? Compete, aí detalhe, compete ao Conselho Federal. Onde é que fica o Conselho Federal? Lá em Brasília. Quem é o presidente do Conselho Federal? É o Felipe Santa Cruz, o famoso Felipe Santa Cruz, né? Bom, compete ao Conselho Federal, que fica lá em Brasília, promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de uma seccional. Então, cuidado, quem foi o ofendido? Foram autoridades da OAB, né? Foi o presidente, um conselheiro do Conselho Federal, que é um cara importante, ou um presidente de uma seccional, tá? Eles foram então ofendidos. Nesse caso, o processo de desagravo, quem vai conduzir? O Conselho Federal. Porque quem foram os ofendidos? Conselheiros federais ou presidente de conselho de seccional. Quando ofendidos no exercício de suas atribuições,
e ainda quando a ofensa ao advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas da ordem, né? O Conselho Federal indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional. Então, olha que interessante. Quem vai conduzir o processo? O Conselho Federal. Quem foi o cara ofendido? Foi o presidente da seccional do Rio de Janeiro. Quem conduziu o processo? O Conselho Federal. Mas aonde será feita a audiência do desagravo? Aqui no Rio. Aqui no Rio, tá? Salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Aí vai ser lá em Brasília. A audiência do desagravo. Beleza. Procedimento. Tem um processinho. Como funciona? A OAB abre o processo de desagravo público, né? Aí eles escolhem um advogado que será o relator do processo. Esse relator, gente, convencendo-se de prova ou indício de ofensa, propõe ao presidente que a autoridade que ofendeu seja ouvida. Em que prazo? 15 dias, tá? Então, iniciado o processo de desagravo, é justo tomar uma decisão sem ouvir a outra parte? Não, né? Então, eles vão mandar uma notificação para aquela autoridade que está sendo acusada de ter ofendido o advogado para que ela preste o quê? Informações, né? O relator pode propor o arquivamento do desagravo quando a ofensa for pessoal e não estiver relacionada com o exercício da profissão. Ele pode arquivar o processo do desagravo, porque a ofensa tem que estar relacionada à pessoa ao exercício profissional. Se ele entender que foi uma ofensa pessoal, aí já está fora do processo de desagravo público, tá? O processo do desagravo público, ele está relacionado à tua figura de advogado. Se for uma ofensa, tu é um pilantra porque você roubou a mulher do meu vizinho, tipo, é alguma coisa que não tem nenhuma relação com o exercício da atividade profissional, a OAB vai arquivar o processo do desagravo. Por exemplo, seu ladrão, outra coisa se chama seu advogado ladrão. Exato, é isso. Se chamar seu ladrão, não tem nada a ver. Seu advogado ladrão, aí tem tudo a ver, entendeu? Bom exemplo, tá? É uma ofensa que diminui a tua qualificação profissional. É uma ofensa ao advogado. Nunca ofensa à pessoa da Raquel. Tem que ser uma ofensa ao advogado para tu ter direito ao desagravo público. Tá? Ó, gente, recebidas ou não as informações. Então vamos dizer que a autoridade não informou nada, não tem problema. Recebidas ou não as informações, o relator vai emitir um parecer e se ele entendeu que foi um agravo mesmo, ele vai encaminhar para a autoridade, que provavelmente é o presidente do conselho, né, para que decida e marque a audiência de desagravo. Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo amplamente divulgada. Então vai ser um evento assim para ele ser. E aí fala da sessão de desagravo como funciona. Vamos lá, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa. Então porque isso vai ser publicado também. Além da sessão onde terá a presença de convidados, você pode chamar quem quiser também para assistir. Vão te desagravar publicamente e ainda vão publicar na imprensa. Bom, mais uma informação, já fechou aqui, gente. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, que é mais próximo da onde o advogado atua. Cai em prova? Cai. Questão de prova. Oi.
O desagravo ele só acontece quando for contra um conselheiro? Não! Quando é contra conselheiro federal ou presidente de seccional, a competência para o processo do desagravo é do Conselho Federal e a sessão do desagravo vai ser na seccional do presidente, né? Por exemplo, quem foi ofendido? O presidente da OAB Rio. Então, quem vai cuidar do processo do desagravo? O presidente federal lá do Conselho Federal, ele vai conduzir. Aí entenderam que foi agravo. A sessão do desagravo vai ser aqui no Rio. Mas o processo estava sob os cuidados de Brasília. Show? Agora, quem foi agravado? Um advogado de Nova Iguaçu. Aí quem vai cuidar do processo do desagravo? O presidente da seccional, né? Aqui do Rio. E de preferência a sessão da seccional. Mas a sessão do desagravo provavelmente seria marcada aqui em Nova Iguaçu, porque é um ambiente mais próximo da onde o advogado atua, tá? Beleza, questão de prova. A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação a prerrogativas de advogados previstas na Lei 8.906, demandando representação administrativo-disciplinar em face daquele magistrado. Considerando a hipótese narrada, de acordo com o regulamento do Estatuto, assinale a afirmativa correta. Letra A. É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, formularem a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade e da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado. Então, o que está dizendo aqui? Uma prerrogativa de um advogado foi o quê? Violada. A OAB deseja fazer uma representação. Quem seriam os competentes para fazer essa representação? O presidente do Conselho Federal, o presidente da seccional, o presidente da subseção. Vedada a possibilidade de delegar isso para um advogado. Errado. Eles podem delegar, são os chamados delegados, né? Então, meu gabarito é letra D de dado, é competência desses presidentes. Todavia, pode ser designado outro advogado investido de poderes bastantes para o ato. São os famosos advogados delegados, aqueles que atuam na defesa das prerrogativas dos colegas, né? Mais uma, porque isso cai. O advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão de seu cargo, gerando violação a prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado, de acordo com o regulamento do Estatuto da Ordem...